ainda a intervenção do professor Marcos Érico e depois a do professor Deda. Marcos Érico, por favor. Obrigado, professor Teixeira. Obrigado, professor Faustino, pela sua fala, pela sua aula. Muito esclarecedora e provocativa. Faustino, eu vou tentar assim, elaborar uma questão ou uma observação para que, a partir dela, o senhor possa falar, né, no sentido de um esclarecimento sobre essa experiência mística do cotidiano, né, esse sentido mais terrenal que você fala, e em contraposição, mas numa mesma modalidade, eu vou tentar, né, esclarecer isso, a experiência eremítica, sobretudo na experiência de Merton. Né? Mas no seguinte sentido, então, como você apresenta, eu achei isso muito maravilhoso, essa mística do cotidiano, e acho muito interessante que esses místicos mais contemporâneos que se dão, né, que a experiência mística se dá, né, ou acontece neles, fora, vamos dizer assim, de um contexto mais religioso ou monástico, vamos dizer assim, porque é a experiência da própria vida vivida no mundo de hoje. Então, acho muito interessante, porque mostra e comprova que a mística não está restrita a uma classe, né, a uma situação. Uma aristocracia espiritual. Isso, eu achei isso muito interessante. Então, essa mística do cotidiano, como o senhor descreve, quer dizer, essa experiência mística, a graça, Deus, seja lá o nome que queira que se dá a esse real, né, se dá gratuitamente, e esse indivíduo, né, experimentando, né, não é mais esse sentido, como você falou, de uma experiência fruitiva de Deus, no sentido de uma retirada do mundo, né, de um olhar para o céu, vamos dizer assim, né, metaforicamente, mas é uma experiência de Deus que, ao ser tocado por Deus ou pela graça, os olhos se abrem, quer dizer assim, há um despertar espiritual, um acordar. E esse acordar reenvia o místico para o próprio mundo, para o próprio cotidiano. Quer dizer, no sentido de que agora ele desperto, né, com uma certa sensibilidade, né, quer dizer assim, quase que espiritualizando o seu corpo ou corporizando o seu espírito, né, quer dizer, sem dualidade, né, mas numa unidade, ele consegue ver o divino, o real, Deus, né, a graça em tudo e em todos. Então, esse mistério de uma insistência e persistência presença, né, está presente ao presente. Isso me lembrou, num outro sentido, a espiritualidade exicasta, né, da atenção e da presença, né, em meio às atividades. Né. E aí, nesse contexto, quando você estava descrevendo, me chama a atenção o que você fala da Maria Zambrano. Eu achei muito, assim, me tocou muito, porque nessa descrição da mística cotidiana, eu fiquei fazendo analogia, ou pensando, que essa experiência do místico me parece que é uma experiência do homem autêntico religioso, ou do homem que tem uma experiência com a própria vida. Quer dizer, assim, que viu e compreende a vida na sua essência, na sua radicalidade. Então, é o homem autêntico, né? O homem religioso. E, às vezes, a gente olha para a igreja, né? Quer dizer, não se pode generalizar, e predomina na igreja católica, né? Por exemplo, uma dimensão muito administrativa do culto ou da religião. E, para usar a expressão que você usou do Gregório de Nissa, o perfume, se a gente se aproxima com sede ou querendo ver Deus, tocar Deus, parece que a gente não sente o cheiro, né? Parece, para usar uma expressão de Kierkegaard, são mais funcionários do Estado do que homo-religiosos, né? Então, aí você fala da Zambrano, que ela diz que o místico, ele, de algum modo, é um heterodoxo, ele está vinculado à instituição, mas, ao mesmo tempo, ele não está, ele desarticula, né? Então, parece que, então, o místico, enquanto um homem autêntico, ele também é um verdadeiro revolucionário. Né? Quer dizer, ele subverte, ele desarticula as instituições e ele, de algum modo, força o outro, aquela comunidade, a ver aquilo que ele vê, o essencial. Né?
Então, isso é um ponto. Quer dizer, a mística do cotidiano é fundamental, essa presença no mundo, né? Esse ver Deus aqui e agora, né? Essa experiência de deslumbramento, de maravilhamento com o cotidiano. E aí, para encerrar, que parece paradoxal, mas eu compreendo, isso me inquieta, isso eu admiro. Francisco de Assis dizia muito assim que o irmão corpo, né, o mundo, é como um claustro, e a alma dentro do corpo é como um eremita que ora sem cessar a Deus. Né? Essa experiência, essa necessidade de Thomas Merton de vivenciar, né, a experiência eremítica e consegue a autorização no fim da vida. Aí eu queria que o senhor falasse um pouco disso a partir dessa mística do cotidiano, né, que me parece que o Merton está próximo disso, não de uma mística tradicional, porque para mim é muito forte, eu admiro isso em Merton, por isso que eu disse ao senhor que estava, né, me aproximando de Merton e lendo, porque parece que ele intensifica a experiência de Deus, né, e de algum modo ele se sente chamado e tocado para essa experiência de solidão, mas não é uma solidão, porque ele continua o ministério da pena, né, o ministério da escrita, né, ele se comunica com o mundo, manda carta para todas as lideranças, né. Então, não é uma experiência eremítica no sentido de um fechamento do mundo, né? Mas no sentido de uma abertura, mas ainda que essa abertura implica, parece, na experiência dele, uma necessidade de uma solidão, que, portanto, não é nada patológico, não é nada de um fechamento, de um egocentrismo, de um ser encapsulado, mas é uma necessidade vital que ele sente na experiência dele, dessa solidão e silêncio com Deus, até para que ele possa comunicar essa mensagem, né, da espiritualidade dele, e os textos dele dão até um teor de uma espécie de um monarquismo secular, né, assim, de trazer a experiência monástica para o cotidiano, né. Então, queria que o senhor, não sei se me fiz entender, falasse um pouco disso. Eu agradeço. Não só me fez entender, como você traduziu de forma muito clara o meu pensamento. Eu acho que você teve uma capacidade de captação da minha reflexão. Não é fácil, não. Olha, o meu terapeuta brinca comigo e fala assim, você passou por uma tal experiência de radicalidade de vida que você nunca não deve escrever logo o que vem à sua mente, não. Porque eu escrevo muito rápido. Por exemplo, mês de janeiro eu escrevi 2 artigos. Ontem e hoje eu escrevi um artigo. Estou na fase de muita produção, assim, mas textos diferentes da academia. Não são direcionados para a revista Qualis. São textos da primeira pessoa, mais existenciais. Mas você foi muito claro e eu assino embaixo tudo que você colocou. Eu coloquei 3 pontos aqui. Primeiro, a questão da igreja, das igrejas. Eu acabei de ler o livro e escrevi, está lá no IHU, do ex-prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Miller. Fiquei horrorizado com o livro dele. Está aqui, está por aqui. Ele faz críticas muito radicais a Francisco. E, aliás, não só ele. Qual o título, Faustino? Desculpe. Eu não estou achando. Está lá no meu. Se você abrir no IHU, colocar os meus últimos artigos, lá vai aparecer o do cardeal Miller. É um livro que ele escreveu agora, depois da morte do Ratzinger, e fazendo a defesa do Ratzinger, como é o mais comum hoje na igreja, a defesa do Ratzinger. E ele, então, faz uma série de críticas a Francisco, inclusive essa de que ele não é um teólogo, ele é mais pastoralista, ele se serve de assessorias frágeis na teologia, ele se serve mais dos latino-americanos e diz que os teólogos latino-americanos têm complexos de inferioridade com relação aos europeus. Ele critica as conferências episcopais,
E assim vai. O livro, eu fiz uma análise de 6 páginas, está lá no HU, não vou recordar aqui. Né? E como eu estudei muito o Grande Sertão Veredas, eu vou chegar num ponto complicado aqui da teologia. Nós aprendemos na teologia que no fundo de nós existe a bondade, não é isso? E eu aprendi com o Grande Sertão Veredas que no fundo de nós existe Deus e o demo, simultaneamente. O grande estudioso do Grande Sertão, que é o Antônio Cândido, de São Paulo, já falecido, né? É um clássico autor, ele fala que o que caracteriza o ser humano é a ambiguidade. Se você lê o Grande Sertão Veredas, você vai ver essa ambiguidade agindo o tempo todo, inclusive para ajudar a entender o que aconteceu em 8 de janeiro, em Brasília. Um bando de pessoas foi tomada pelo demo. Pessoas que são bons pais, boas mães, bons irmãos, bons sobrinhos, bons tios, e que foram tomados pela raiva. Tem um conto, quem gosta de literatura, do Prêmio Nobel de Literatura sul-africano, o Coetzee, chama Contos Morais. O primeiro conto dele é sobre o cachorro, que é um dos contos mais interessantes para entender o Brasil atual. A menina vai de bicicleta e volta todo dia num percurso, e toda vez que ela passa diante de um portão, o cachorro avança nela, mas o portão está fechado, com ódio terrível. E aquilo vai continuando. Chega um determinado momento que ela bate chama lá o dono da casa, e a mulher e o marido, e tenta falar com ele se tem chance de criar uma familiaridade maior com o cachorro para evitar aquele constrangimento diário daquela loucura. E eles reagem muito mal. E aí o narrador ele se coloca no lugar do cachorro e fala que é tamanho ódio que ele podendo vai estraçalhar a pessoa. Esse ódio a gente está vendo hoje no Brasil, em todo lado. De pessoas que são bons pais, boas mães, bons irmãos. Mas por quê? Como diz o Guimarães Rosa, o ódio não tem razão. Você pode sair de casa tranquilo, sereno. Pega o seu carro e, de repente, alguém encosta no seu carro, você se transforma, vira onça. E, se bobear, você ataca o outro ou mata o outro porque arranhou o seu BMW ou coisa que o valha. Então, no fundo, dentro de nós, existe simultaneamente, diz Guimarães Rosa, existe a vozinha do bem, que está lá no fundo, e existe o vapor do mal, que convive com a vozinha. E dependendo do cavalo que você escolhe, ou você vai para o mal ou você vai para o bem. Mas, no fundo, o mal e o bem habitam cada um de nós. E diz ainda mais o Guimarães Rosa, habitam o homem, a mulher, as crianças, as matas, os rios, entendeu? Quer dizer, a ambiguidade ela domina o sertão, que, segundo o Antônio Cândido, o sertão é o mundo e o jagunço somos nós. Então, a nossa, para chegar ao que eu estou querendo dizer, a nossa Igreja Católica foi extremamente contaminada por essa ambiguidade e, sobretudo, pela vontade de poder, para além da pastoral e da vocação do amor, ela foi tomada pelo exercício ministerial. Os padres hoje não querem saber de estudar, eles querem ser padres, querem ter sua paróquia, querem ter o seu carro e querem dominar os outros. Longe de qualquer trabalho de base ou de qualquer experiência de misericórdia
ou de compaixão, ou de gratuidade. Então, nós vivemos um momento institucional extremamente delicado, onde muitas vezes, nos sermões, são confeccionados a dinâmica de ódio que se espalha pelas cidades. Há pouco tempo morreu aí o grande nome da Canção Nova, né? Eu escrevi, fiz uma crítica a ele, fui atacado de todos os lados, né? Por ter feito... Não pode fazer crítica. Assim como quando o Ratzinger morreu, eu fiz umas críticas na minha reflexão, que eu trabalho há muito tempo, conjuntura da igreja, e fui muito atacado por pessoas que acham que ele é o maior santo que a igreja já teve em todos os tempos. Então, essa realidade da penetração da experiência do mal também nas instituições é que mostra que as instituições todas são ambíguas, porque elas não só são espaço da experiência de Deus, elas são também experiências, muitas vezes, do antirreino, como diz o Leonardo Boff. Então, o Paul Tillich, na sua teologia, do seu livro de teologia sistemática, ele fala que a única coisa que é isenta de ambiguidade é a experiência espiritual. Mas quando a experiência espiritual ela toca a atmosfera e se encarna nas religiões, ou pelo menos se expressa nas religiões, as religiões, no tempo, todas são marcadas pelas ambiguidades. Bom, esse é o primeiro ponto, mas eu não dou conta do canro. Outra coisa é a questão do místico. Todo místico tem uma linguagem excessiva. Todo místico contraria a instituição, porque o místico ele vive uma experiência que está além da superfície das instituições. O místico vê longe, o místico vê fundo. Então, no fundo, ele provoca uma tensão e, muitas vezes, ele vai ser execrado pelas instituições ou vai ser atacado violentamente pelas instituições. E a terceira coisa, Thomas Merton. Quando Thomas Merton viveu a experiência de eremita, ele se deu conta de uma coisa que Teresa de Ávila fala muito bem. Teresa de Ávila fala no livro dela, o Livro da Vida, ela fala o seguinte: nós não somos anjos, nós temos um corpo. Então, a mística não pode acontecer sem corporalidade. Então, Santa Teresa foi revolucionária porque ela expressou a palavra num tempo onde a palavra era masculina. Só os homens podiam exercer a palavra com bravura. Então, ela se contrapôs ao discurso machista, colonialista do seu tempo, avançou numa reflexão, e os próprios confessores de Teresa achavam que a experiência que ela fazia não era a experiência de Deus, era a experiência do demônio, a ponto de um confessor falar para Teresa de Ávila o seguinte: quando a senhora estiver tendo uma visão mística, a senhora faz a figa, porque é coisa do demônio. E Santa Teresa tinha o dom de ver essa ambiguidade na sua frente. Ela relata no Livro da Vida que ela estava indo na fila de comunhão e ela olhou para o sacerdote e viu 2 chifres no sacerdote. Ela viu a maldade encarnada no sacerdote. Ela fala: como é que eu vou poder comungar com uma pessoa que é apoderada do mal? Então, no fundo, essa experiência da corporalidade na experiência mística também foi experimentada por Thomas Merton, porque foi justamente no período em que ele foi eremita é que ele viveu a sua maior experiência amorosa com a M,
a famosa M, enfermeira de Thomas Merton. E essa experiência amorosa de Thomas Merton, no tempo do que ele era eremita, foi proibida pelo abade superior e pelos outros religiosos, a ponto de impedirem ele atender o telefone ou ele se encontrar com ela, até que a experiência amorosa se rompeu alguns meses depois. Então, mas curiosamente, ou seja, a experiência eremítica é uma experiência que coloca o amor no centro, a ponto de Thomas Merton e outros terem conformado a experiência mística deles com a experiência feminina que passou pela vida deles. E vocês sabem que antes de Thomas Merton entrar na Trapa, ele tinha um filho, né? Ele teve um filho. E por isso que ele não pôde entrar para os franciscanos e outras ordens que ele almejava, mas só a Trapa que o aceitou, entendendo essa experiência do passado dele, né?